Planos econômicos. Neste vídeo, daremos sequência à abordagem dos planos econômicos. Plano Bresser. Com a saída do ministro Dilson Funaro em abril de 1987, entra Luiz Carlos Bresser Pereira para substituí-lo no Ministério da Fazenda. A missão de Bresser Pereira era conseguir o que não foi possível na gestão de Funaro, debelar a inflação, naquela altura, em cerca de 15% ao mês ou algo ao redor de 180% ao ano. A ideia do ministro Bresser Pereira não era bem elaborar um plano de estabilização de preços, mas criar mecanismos que ele próprio chamou de plano de consistência macroeconômica, que previa medidas de ajuste fiscal como condição essencial para o controle da inflação. O ministro também propôs a securitização da dívida externa brasileira e numa relativa desvinculação dos bancos comerciais credores do Brasil no exterior, com o FMI. A proposta foi rejeitada pelo então secretário do Tesouro dos Estados Unidos, do governo Ronald Reagan. O Brasil continuou em regime de moratória até 1994, após assinar um acordo exatamente igual ao proposto pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, cujas negociações se iniciaram, na gestão do ministro Marcílio Marques Moreira em 1992, durante o governo Collor, mas somente consolidadas no governo seguinte, de Itamar Franco, em 1994. Já na questão econômica, Bresser Pereira reajustou preços até o pico e depois anunciou congelamento de preços por 90 dias, além dos salários, que antes também haviam sido reajustados pela média da inflação do trimestre anterior. Outra novidade do Plano Bresser foi o congelamento da taxa de câmbio, após uma desvalorização de 10%. A expectativa era propiciar uma melhora nas exportações, contendo também as importações e, com isso, buscando uma melhora no saldo em transações correntes, o que daria fôlego para a nova etapa de seu plano no futuro. Contudo, a desvalorização do câmbio provocou novas pressões inflacionárias, que o congelamento de preços não conseguiu conter. De acordo com o ministro, seu plano exigiria tempo para ser implementado e não recebeu o apoio político necessário para que as etapas seguintes pudessem ser aplicadas. Em julho de 1987, o Brasil declara uma nova moratória, desta vez com o Clube de Paris. O ministro, então, propõe novo corte de gastos, enxugamento da máquina pública e demissão de funcionários da administração governamental, além do corte de investimentos. Bresser Pereira deixou o Ministério da Fazenda em dezembro de 1987 e foi substituído por Maílson da Nóbrega, com inflação anual perto de 416%. Plano Verão. Com Maílson da Nóbrega na condução do Ministério da Fazenda, deu-se sequência ao que foi iniciado na gestão de Luiz Carlos Bresser Pereira, demorando um ano para implantar seu plano de estabilização de preços. De início, a ideia de Maílson não era implantar nenhum plano econômico, adotando apenas ajustes pontuais para evitar uma hiperinflação. No entanto, a inflação acumulada de 1988 ficou em 1.037,57% a uma taxa mensal ao redor de 86%. Dessa forma, com a elevada desvalorização da moeda, o cruzado, foi necessária a implantação do cruzado novo. Assim, a paridade da moeda ficou em um cruzado novo para 1.000 cruzados. Inicialmente, o cruzado novo esteve atrelado ao dólar, mas pouco tempo depois, houve desvalorização cambial de 14%. Outro dispositivo legal de amparo ao plano econômico foi a criação de um indexador único para corrigir os títulos de dívida pública interna, através da Obrigação do Tesouro Nacional, OTN. Assim como Bresser Pereira, a queixa de Maílson foi a de que seu plano não obteve êxito, por não contar com apoio político no Congresso. Já que, a exemplo de seu antecessor, também defendia uma reforma da máquina governamental, com demissão de funcionalismo público sem concurso, extinção ou privatização de estatais e redução de ministérios. O Plano Verão foi implantado em janeiro de 1989, e já em novembro do mesmo ano amargava uma inflação mensal na ordem de 45%, o que dava algo em torno de 540% ao ano. A inflação acumulada de fevereiro de 1986 a novembro de 1989 foi de 107.492,07%. A maior queixa geral do Plano Verão, a exemplo do Plano Bresser, foram os desajustes nos rendimentos da caderneta de poupança, onde houve perdas que variaram ao redor de 20,37%. Até o próximo vídeo.